Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus, como vão? Passando aqui, queridos e minhas queridas, em nome do Senhor Jesus, para dar continuidade à leitura, amém, do Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor, quero fazer essa leitura junto com vocês, amém? Estão fazendo parte desse canal abençoado, dessa palavra abençoada, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero estar compartilhando com vocês o capítulo 17, amém? Capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início a esta leitura abençoada e vamos, em nome de Jesus, que eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar conosco através da sua palavra, amém? Em nome de Jesus, capítulo 17, vai começar nos falando o pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Eita glória! É forte, né, queridos? Porque aqui o Senhor está falando sobre o perdão. E os discípulos vão dizer, né, aumenta a nossa fé. Imagina só, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. E aí os apóstolos vão dizer ao Senhor: aumenta a nossa fé. Versículo 6, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, versículo 11, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Jesus falando de fé. Ele tinha curado 10 leprosos, porém só um dos 10 voltou a agradecer. Inclusive não fazia nem parte do povo de Deus, né? Era um samaritano. Aquelas pessoas que realmente eram para voltar, eles não voltaram e não agradeceram ao Senhor. Assim também para os nossos dias de hoje. Quantas pessoas não se colocam diante da presença do Senhor e pedem algo ao Senhor, uma cura, uma libertação, uma porta de emprego, um bem material, e essa pessoa, ela é uma pessoa ingrata ao Senhor, né? Ela não reconhece o que Deus faz na vida dela.
Mas o Senhor, Ele não esquece aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas. Podemos até esquecer ou dar uma de esquecido, mas o Senhor não. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, está falando dele. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo. Como estamos vivendo hoje, né, queridos? Como está hoje a humanidade? Nós já sabemos que a volta do nosso Senhor Jesus está próxima, né? E toda a palavra do Senhor, ela vai se cumprindo dia após dia sobre toda a humanidade, né? Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo. O povo só se preocupando com si, se preocupando com o dia de amanhã, se preocupando com o seu futuro, porém, menos se preocupando com a volta de Jesus. Mas nos dias em que o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Olha só, versículo 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás de coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló, que quem tentar conservar a sua própria vida, quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a você, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles, os discípulos, né? Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uma pergunta Jesus fez aos apóstolos. A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Olha só, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano.
O fariseu em pé orava no íntimo, no coração. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele estava desprezando o publicano que estava orando ao lado dele, né, ali próximo. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aqui o Senhor ele está falando do orgulho, né? Da soberba, da altivez. Aquele fariseu, ele orava em pé, né? Ele orava no íntimo dele: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui que está orando, que eles humilhavam os publicanos, eles eram rejeitados. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Do que adianta, queridos, ser dizimista da casa do Senhor, jejuar, orar e buscar e não ter humildade no seu coração? É muito forte essa palavra. Então o Senhor diz aqui que quem saiu justificado foi o publicano, que ele fez uma oração de reconhecimento que ele necessitava, né, do perdão do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. E ele vai orar assim: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Então o Senhor vai dizer assim: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Versículo 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: Bom, Jesus e o homem rico, versículo 18. Essa palavra também é uma palavra, toda a palavra do Senhor, queridos, é forte. Mas toda vez que a gente faz a leitura, que a gente para meditar na palavra do Senhor, Deus ele vai nos ensinar muito através da palavra dele. Um certo homem rico, vai dizer assim, certo homem importante lhe perguntou: Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele vai perguntar de Jesus: O que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus vai falar para ele: Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse o jovem rico. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus olhou para ele entristecido e Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E essa é a palavra do Senhor, queridos. Dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Assim é a palavra do Senhor que está falando. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era
muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Glória a Deus. Versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse, os 12 discípulos: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando. Estavam ainda cegos espiritualmente. Ainda não era permitido eles entenderem. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Ele era surdo, ele era cego, aliás, ele não era surdo, né? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ele ouviu a multidão passando, uma grande multidão, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. É interessante essa passagem, queridos, porque aquele homem, com toda a fé dele, ele com certeza já tinha ouvido falar de Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali, ele não contou conversa, ele não via Jesus, ele não via aquela multidão, ele ouvia somente aquele alvoroço, aquele barulho daquelas pessoas passando, aquelas pessoas gritando. Então, ele se pôs a gritar, queridos. Ainda tentaram paralisar, ainda tentaram calar ele, mas ele não desistiu de clamar por Jesus Cristo de Nazaré. Assim é nas nossas vidas. Nós também, queridos, não temos que desistir do nosso Senhor Jesus Cristo, não temos que desistir das promessas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Temos que persistir, ainda que o inimigo tente nos calar, ainda que o inimigo tente nos paralisar. Maior é o Senhor que nos chamou para a promessa, amém? Para o nosso chamado, para o chamado da vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vê a fé daquele homem, ele não desiste. Tanto que Jesus fala para ele: a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão, e ainda mais, queridos, ele passou a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, glorificando a Deus. Ele foi um grande testemunho para aquelas pessoas, porque quando todos viram ele, todos começaram a glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Capítulo 19, Zaqueu publicano. Eu amo essa passagem, porque eu me vejo também dentro desta passagem do que Deus fez na minha vida. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, também como aquele cego, aqui que ele recuperou a sua visão. Temos aqui logo em seguida o exemplo de Zaqueu, que Zaqueu também, ele fez algo diferente para o Senhor. E aqui já foi diferente, né? Zaqueu, ele via aquele grande alvoroço, só que ele via que não tinha como ele chegar perto de Jesus devido a muita gente, e ele era um homem de pequena estatura. Porém, Zaqueu também não desistiu de ver quem era Jesus Cristo de Nazaré. E logo ele pôs no seu coração, né, subir naquela
figueira brava, né? E ele subiu naquela figueira porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele teve uma estratégia, ele olhou aquela grande multidão e ele olhou para frente e viu que tinha aquela figueira e ele correu em direção àquela figueira para subir naquela figueira. Mas Jesus, já conhecendo a intenção do coração de Zaqueu, já conhecendo o que ele ia fazer, quando chegou perto da figueira, a primeira coisa que o Senhor fez foi olhar para cima e dar ordem para Zaqueu descer dali, porque convia ao Senhor pousar na casa dele. E houve salvação na casa de Zaqueu. Então aqui, versículo 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, de imediatamente, houve o arrependimento na vida de Zaqueu, no coração de Zaqueu. E aí o Senhor entrou com salvação na vida e na casa dele. Glória a Deus por isso. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Estava falando dele. Então chamou 10 de seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outros servos e disse: Senhor, aqui está a tua mina, e eu a conservei, guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem aos que têm 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: Vão ao povoado que está adiante, ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus. Lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele.
Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinha visto. Exclamaram: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Tem até um hino da harpa que eu amo tanto esse hino, que vai falar lá perto de Betfagé, o mestre ordenou, ide à aldeia, que avistando estou, trazei-me um jumentinho, no qual ninguém montou. Então, queridos, essa harpa é Hosana e Glória, se eu não me engano o nome dela. É uma harpa linda, eu amo esse hino, gosto muito de cantar ele. Então, aqui, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Eles tinham rejeitado o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui é o lamento sobre Jerusalém. Quando ele se coloca diante de Jerusalém, em outras traduções, essa tradução é uma tradução da NVI. Ele vai lamentar, ele vai se entristecer, porque aquele povo rejeitou ele, a oportunidade estava ali deles se arrependerem, mas eles não tinham se arrependido, né? E assim não deixa de ser ainda, queridos, dias de hoje. Nosso Senhor Jesus está à porta. A palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele que não crê em Jesus Cristo, ele vai ser condenado. Aquele que crê em Jesus, ele será salvo. Aqueles que não reconheceram o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, eles serão condenados e lançados no lago de fogo eterno, queridos. Ali haverá ranger, haverá pranto, haverá choro eternamente. Então, que todos aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador das suas vidas, reconheçam enquanto há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Amém? Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Amém, queridos? Então, finaliza aqui o capítulo 19. Lemos o 17, 18 e 19. Vamos finalizar esse evangelho de Lucas e vamos assim passar para o de João. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, aqui essas pessoas, para que Jesus veio, elas rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E assim também muitas outras pessoas aos dias de hoje ainda rejeitam o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o nosso Senhor Jesus, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que para chegar a Deus, para entrar no reino de Deus, não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outra porta. É Ele. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, queridos, em nome do Senhor Jesus. Somente por Ele é que nós entraremos, em nome de Jesus, no reino de Deus. É que nós cearemos com o nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a tua vida. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.
que Deus, Ele possa ter misericórdia das nossas vidas, que Ele possa ter misericórdia da vida dessas pessoas que ainda não reconheceram Ele como seu único, eterno e suficiente Salvador. A gente sabe que muitas pessoas mesmo, elas não vão reconhecer Jesus, não vão confessar Jesus, né? E lá em Apocalipse também tá que haverá ali, né, quando for derramadas as taças, vai ter pessoas que mesmo sofrendo muito, elas não vão, né, reconhecer Jesus ali, que eu digo assim, querer estar no reino de Deus. Elas não vão querer Jesus Cristo na vida delas. Mas a gente sabe qual vai ser o fim, né? Infelizmente, essa é a palavra do Senhor. A gente não deseja que as pessoas elas desçam ao abismo. Porém, tem pessoas que já escolheram né, a sua porta, que é a larga. Porém, tem pessoas que já escolheram o seu caminho, já escolheram o seu destino. O Senhor Jesus, Ele dá oportunidade para todo mundo. Deus dá oportunidade. Porém, cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Ou a gente entra pela porta estreita, que é Jesus Cristo, ou a gente entra pela porta larga. Porém, todos, naquele grande dia, vão reconhecer, que eu digo, eles vão ver, que aqueles que um dia eles rejeitaram, queridos, eles vão reconhecer, porque eles vão ver com seus olhos que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e que não há outro além dele. Então, eles, porém, não vão querer Jesus Cristo na vida deles. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Mas nós estamos, a cada manhã, a cada amanhecer, a cada dia, Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e de nos voltarmos para Ele todos os dias das nossas vidas até a porta da graça estar aberta. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida por você estar acompanhando essa palavra abençoada. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém?